Como a China saiu da pobreza extrema para desafiar os Estados Unidos? Imagine um país com mais de 1 bilhão de habitantes e 88% dessas pessoas vivendo com menos de US$ 2 por dia. Era o retrato do colapso, um cenário de fome, miséria e desesperança. Agora imagine, poucas décadas depois, esse mesmo país está ombro a ombro com os Estados Unidos, disputando o topo do mundo em poder, tecnologia e influência global. Parece impossível, certo? Mas essa é a história real da China, que em pouco tempo virou um dos maiores milagres econômicos do século. Quanto aos Estados Unidos, o que estão fazendo para conter o avanço da China? Neste vídeo, você vai descobrir como a China deu a volta por cima e se transformou em uma das maiores superpotências do mundo. E o que está em jogo nessa disputa que pode definir o futuro do planeta? A resposta é mais surpreendente do que você imagina. Afinal, estamos falando da China, uma das civilizações mais antigas da Terra. Com milhares de anos de história, grandes inovações como a bússola, a pólvora e a impressão. Uma cultura que influenciou todo o Oriente. Durante séculos, a China foi governada por dinastias poderosas como a Han, Tang e Qing. Com a queda das dinastias, a China se fragmenta. Em 1911, o Império Celeste chega ao fim e nasce a República da China. Na década de 1920, Chiang Kai-shek tentou restaurar a ordem na China, mas o país estava dilacerado pela guerra civil entre nacionalistas e comunistas. O povo sofria com a fome e a instabilidade só piorava. A China sofreu ainda mais com invasões brutais, como a Guerra do Ópio contra a Grã-Bretanha e também na Segunda Guerra Sino-Japonesa. O Japão cometeu atrocidades, como o massacre de Nanquim. Após a Segunda Guerra Mundial, a China se encontra dividida entre os nacionalistas de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Tse-tung. A guerra civil se intensificou e, em 1949, Mao venceu, proclamando a República Popular da China. O que aconteceria a seguir mudaria a história do país para sempre, prometendo uma revolução que traria ao povo a grandeza, depois de décadas de dor, destruição e invasões. Nas primeiras décadas, Mao implementou reformas radicais, como a reforma agrária e campanhas contra a corrupção, na tentativa de modernizar o país. Em 1958, lançou o Grande Salto Adiante, um plano para transformar a China de agrícola a industrial, mas os custos humanos e econômicos foram dramáticos. Milhões abandonam os campos para fabricar aço em fornos improvisados. Aço que não servia para nada. A agricultura entra em colapso. O resultado? A maior fome do século XX. Mais de 30 milhões de mortos. Mao perde prestígio, mas não o poder. E em 1966, ele retorna com ainda mais força. Começa a Revolução Cultural. A juventude é armada ideologicamente para destruir o passado. Professores, intelectuais, até membros do partido são humilhados, perseguidos, mortos. O país mergulha no caos. Deng Xiaoping assume em 1978 e abre a economia ao capitalismo, criando as zonas econômicas especiais e iniciando o milagre chinês. Deng era pragmático, dizia: "Não importa se o gato é branco ou preto, contanto que cace ratos." Sob sua liderança, a China cresceu rapidamente, mas às custas de mais desigualdade e censura. E qualquer ameaça ao partido era duramente reprimida. Após Deng Xiaoping, Jiang Zemin lidera a China. Em um período delicado após o massacre da Praça Tiananmen, mantendo o controle político enquanto acelera a abertura econômica, promovendo a entrada do país na OMC e fortalecendo sua posição como potência exportadora. Seguindo, em 2002, Hu Jintao passa a liderar a China com um estilo técnico e discreto. O país cresceu rapidamente, mas enfrentou desafios como desigualdade, corrupção e danos ao meio ambiente. Hu propõe a ideia de uma sociedade harmoniosa, tentando equilibrar progresso e justiça, mas sem mexer na estrutura autoritária do regime. Já em 2013, com Xi Jinping, a China entra numa nova era. Ele fortalece o nacionalismo, investe pesado em tecnologia, defesa e infraestrutura global, mas também amplia o controle do Estado. Vigilância por reconhecimento facial, censura digital, repressão a minorias.
Xi Jinping é a figura mais poderosa desde Mao. Para alguns, o arquiteto da ascensão chinesa. Para outros, o símbolo do autoritarismo moderno. A China se transforma em uma superpotência digital e na grande fábrica do mundo. Empresas globais disputam espaço para produzir em seu território, atraídas por escala, velocidade e custo competitivo. O mundo começa a consumir produtos made in China e a China começa a acumular poder. Chegamos em Shenzhen, de uma pequena vila rural de 30 mil habitantes, próxima à fronteira com Hong Kong, que se transforma em metrópole global com aproximadamente 17,5 milhões de habitantes em 2024. Vira o Vale do Silício da China, sendo sede de gigantes como Huawei, Tencent, DJI e BYD. Mas os Estados Unidos estavam observando. Em 2018, a tensão vira confronto. Começa a guerra comercial. Tarifas, embargos, boicotes. Huawei é banida. TikTok é acusado de espionagem. A disputa agora é por dados, chips, inteligência artificial e influência global. Enfim, a China saiu da maior tragédia humanitária do século XX para disputar o topo do mundo. De um país isolado, devastado e faminto, transformou-se em uma superpotência digital, tecnológica e militar. Mas sua história ainda está sendo escrita. O que você acha? O século XXI tem um novo protagonista? Será a China? Ou os Estados Unidos vão reagir? Comente, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Assista em breve. Como os Estados Unidos dominaram o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Obrigado por assistir e até logo!